Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo, que é esse espaço para todos que lutam e seguem na luta tentando defender e aprofundar a democracia no Brasil. Não no regime político apenas, mas também na produção e no compartilhamento das nossas riquezas econômicas, sociais e culturais. O golpe avançou na Câmara dos Deputados. O golpe acerta em cheio a soberania popular e produz fissuras em nossa jovem e frágil democracia. Os dias seguintes são o agora. O golpe travestido de processo de impeachment vai ao Senado. O país, por sua vez, segue parado. Acusados e réus por corrupção podem chegar ao poder depondo uma presidente honesta e honrada. Mas não vão passar sem que haja resistência. Vai ter ainda mais luta pela democracia. Essa é a conversa que começa agora no Melhor e Mais Justo. Para falar sobre esse assunto, convidamos Reginaldo Nasser, cientista social e político, professor de Relações Internacionais da PUC-São Paulo, e Laimer Garcia dos Santos, sociólogo, professor da Unicamp. Bem-vindos. Obrigado. Sob uma tempestade de argumentos vazios, rancores, traições, devaneios e oportunismos. Infelizmente, para o Brasil, o golpe avançou na Câmara dos Deputados. Como vocês avaliam esse momento e a conduta dos nossos nobres deputados no último domingo? Reginaldo. Então, acho que, de um lado, realmente foi algo chocante, né? Quer dizer, as declarações de voto, né, transmitidas ao vivo para o país inteiro, para o mundo depois, e a repercussão, o que muitos estão dizendo é de envergonhar, né? É de envergonhar e é de entristecer, né? Porque, como você disse, é uma decisão importante, né? Está mudando o destino do país, né? Está ferindo um processo democrático, está ferindo anos de luta. Então, isso realmente é ruim. Por outro lado, eu acredito que é importante também aparecer uma face da realidade da política, né? Quer dizer, alguns sociólogos, o Erving Goffman, ele usava muita analogia com o teatro, né? Da máscara, da persona, né? Então, o dia a dia é esse, tem uma persona. É interessante que ali a máscara caiu, né? Eu acho que na empolgação, os deputados se revelaram, né? E eu acho isso muito importante também para debater. E é curioso, né, que a gente conhece muito pouco, a sociedade brasileira Justamente. Em geral, conhece muito pouco do funcionamento, da qualidade, do tipo de interlocução que faz o legislativo. Isso vale para as câmaras municipais, embora menos, um pouco mais próxima do povo, mas para o legislativo estadual e para o federal, as pessoas sequer lembram muitas vezes em quem votaram e não sabem como é que aquilo funciona. Justamente. Então aí você tem uma amostra que é uma amostra que a gente poderia chamar, pelo número de vezes que foram citados evangélicos, Deus, evangelho quadrangular e etc., a gente poderia chamar de um culto, mas um culto de horrores, né? Porque de uma desqualificação forte. Laimer, como é que você assistiu o domingo? Olha, eu concordo muito com o Reginaldo e acho que foi um momento revelador. E eu penso que até a direita se surpreendeu, eu digo os eleitores e manifestantes, etc., sobretudo a classe média, se surpreenderam com o baixo nível do que aconteceu e de como foi a votação, etc. Primeiro porque, evidentemente, o objeto da ação movida nem foi praticamente mencionado, quer dizer, ele foi completamente descartado, e em nome de invocações que eram ou descabidas, né, ou eram completamente laterais. Então, e ao mesmo tempo um circo montado, que eu acho que o que foi interessante, pelo menos do meu ponto de vista, foi porque o que revelou envergonhou praticamente o Brasil inteiro.
né? E ao envergonhar o Brasil inteiro, todo mundo desmascarou, como ele diz, que a gente tem um Congresso lumpen. Né? Mas, no meu entendimento, a gente tem um Congresso lumpen porque a gente tem uma elite lumpen. Então, na medida em que a elite é lumpen e ela tramou... Quem ela patrocina, né? Quem ela patrocina para estar lá, para fazer esse papel, também só pode ser lumpen. Então, quando apareceu aquilo na cena, né, ficou complicado, ficou uma coisa complicada. E eu estou percebendo no entorno, mesmo pessoas que são, digamos, para nosso entendimento, coxinhas, os coxinhas eles estão sem graça, eles queriam que tivesse, que fosse uma coisa de primeiro mundo, né? Que é um pouco... Que fosse um processo na verdade, qualificado, tudo que a gente bonito. diz que é uma regressão para país de banana, para a República Bananeira, só confirmou, porque a gente estava dizendo que era isso, né? E, na verdade, agora todo mundo viu que é isso. Né? Agora, vocês acham que isso se repete no Senado? Talvez não com esse... O Senado é menor, em termos de número. Você tem, digamos, lideranças, né, políticos que não são baixo clero, né, quem está no Senado. Em geral, lideranças dos seus partidos. Então, talvez o debate não seja desse nível de desqualificação, de senso comum, né, de bizarrice até que a gente viu na Câmara. Mas, de todo modo, estou pensando agora politicamente. Quer dizer, assim como a Câmara, para a Câmara não havia nenhum interesse em discutir os aspectos jurídicos, técnicos, necessários a um processo de impeachment, e houve uma politização pura e simples da questão do impeachment, vocês acham que o Senado tende a fazer diferente? Embora o processo lá, em tese, o processo comece lá e deveria ter procedimentos jurídicos de fato, vocês acham que, do ponto de vista político, é isso que vai acontecer? Ou a tendência é que o Senado apenas referende o que a Câmara fez e tente dar um verniz, talvez invernizar aquilo que ficou feio na Câmara dos Deputados? Como é que vocês veem, Reginaldo? Eu acho que o Senado vai ter uma outra atitude nesse aspecto que você está dizendo, né? Eu acho que por duas razões. Acho que a primeira, óbvia, é porque, como o Lamer já disse, perceberam o vexame. Então, é muito difícil que venham repetir isso, porque essa questão que ele apontou é importante. A repercussão foi muito grande, negativamente, mesmo entre os apoiadores. Né? E eu diria também, só complementando a anterior, pensando aqui, não só pela bizarrice, porque ficou explícito o momento que a Dilma pode sair e pode assumir o Cunha. A gente pode pensar que, isso é óbvio. Mas para muita gente não caiu a ficha. Tanto é que a pesquisa da Folha deu que parece entre 70% a 80% dos que apoiam o impeachment não querem o Cunha nem o Temer. Né? Então, acho que isso também pesou. Então, portanto, o Senado, por isso, e claro, tem não que seja muito melhor que a Câmara, mas tem um estilo diferente entre os senadores, o ritual, o procedimento, né? O Senado ainda tem alguma coisa. Agora, vai ser difícil a luta, já está difícil no Senado, mas eu particularmente não acho impossível reverter isso, não. Eu acho que é possível. Eu acho que outros elementos podem vir à tona. E assim, os atores começaram a movimentar outros campos. Né? Quer dizer, o jogo de xadrez ainda tinha alguns espaços e algumas peças não movimentaram adequadamente. A gente pode até conversar aqui. Mas passaram a movimentar. Né? Então, ainda tem questões imprevistas aí. Eu acho que teve, nessa direção que você está falando, eu acho que teve um episódio, enfim, um sinal bastante característico, que foi a viagem do Aloysio Nunes a Washington. Porque como internacionalmente caiu muito mal, a imprensa internacional inteira viu a farsa grotesca que tá montada, o que aconteceu é que você precisa dar alguma capa de credibilidade para isso. Né? Eu acho que esse despachar às pressas esse senador para os Estados Unidos, e inclusive com a companhia fantástica, porque ele foi junto com o Saboia, aquele sujeito que
que facilitou aquela fuga do Bolívia. sujeito lá, daquele político da Bolívia, quer dizer, Sim. já está na pior companhia possível. O senador né? boliviano. O senador está na pior companhia possível, e o senador a gente nem precisa dizer quem é, porque acho que os espectadores daqui sabem quem é essa figura, mas eu tenho a impressão que o que aconteceu ali foi que há uma tentativa de dar uma credibilidade, pelo menos uma capa de credibilidade, e de certo modo, acenar para o mercado financeiro, não as medidas que eles vão tomar, porque essas o mercado financeiro já sabe, porque são eles que botaram essa pauta na mão da oposição. Mas eu acho que acenar para eles que tem alguma credibilidade do ponto de vista jurídico, que tem alguma segurança jurídica para poder, inclusive, eles aparecerem como, digamos, um novo governo. Né? Porque, de certo modo, o episódio que aconteceu na Câmara é muito contraproducente nesse sentido, porque é uma palhaçada tão grotesca que não tem como, seria preciso mudar a narrativa, de certo modo. Né? Eu acho que nessa direção... E aí a manutenção da narrativa no campo da mídia brasileira, da mídia comercial brasileira, da mídia monopolista, é agora tentar desqualificar a mídia estrangeira. Eu tenho ouvido, inclusive, na maior emissora do Brasil, nos seus veículos de rádio, na televisão, enfim, dizendo isso. Quer dizer, a mídia internacional é mal informada sobre o Brasil, porque é um jornalista que cobre vários países na América Latina, então eles têm informações muito precárias. Até a semana passada eles diziam que a Economist, que a Fortune, né, que deu prêmio para o Sérgio Moro e tal, eram sabidíssimas, tá certo? Agora elas são mal informadas, porque, afinal de contas, não conhecem bem o Brasil e não perceberam ainda que essa narrativa da esquerda brasileira é farsesca, desesperada e querendo se salvar, quando, na verdade, não há golpe nenhum, porque impeachment é um processo político, essa coisa de ter que ter dimensão judiciária é um apêndice, essa presidente cometeu um monte de crimes desde 2011, fala, bom, mas isso não está sendo julgado, enfim, né? Como é que vocês leem esse tipo de resposta para tentar garantir uma certa hegemonia discursiva nesse momento? Hegemonia que já tiveram e que o movimento democrático acabou balançando essa hegemonia, né? Eu acho que quando a gente fala questão internacional, antes de tudo, eu acho que a gente precisa qualificar um pouco mais, né? Então tem vários planos, né? Tem o plano governamental, né? E é natural que os governos, é lógico, os governos são muito receosos em se manifestar em qualquer processo de transição, de troca de governo. Nós não vamos acreditar que algum governo vai se manifestar apoiando ou efetivamente contrário ao impeachment. Então isso não vai acontecer. Agora, o que é importante é ganhar a opinião pública internacional, né? E aí você tem os órgãos de mídia, né, que você mencionou, e tem importante também, que está conectado com os movimentos sociais internacionais, né? Então, vários deles têm se manifestado, né? O Podemos na Espanha se manifestou, né? Então, ou seja, as divisões vão aparecer no mundo internacional. Então, isso é importante. As divisões, elas são ideológicas. Nós não vamos ver blocos homogêneos nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, a favor ou contra o impeachment, porque as articulações que vão buscando as alianças. Agora, de qualquer forma, o que é diferente da mídia? Isso é diferente na mídia internacional e aqui, para responder a sua pergunta. Então, vamos dizer, a CNN, né, que é uma grande emissora, etc., a CNN, ela é muito ciosa, né, das suas opiniões, etc. Ela não quer aparecer, né, de forma esculachada, né, quer dizer... então, portanto, a CNN está já 2 vezes no programa da Amanpour, que é muito visto. Uma foi o Celso Morim, agora foi o Glenn Greenwald. Né? Que tem sido uma figura importante nesse debate. Importantíssimo. Né? Então, ela mostrou ali muito crítica ao impeachment. Né? Então, está ganhando essa imprensa de centro. O Washington Post teve uma matéria desfavorável, já apareceu uma outra no Wall Street Journal. Né? Então, não é a Fox News. Né? A Fox a gente já sabe. Mesma coisa lá, quando eles apoiam algum republicano, não pode ser o Donald Trump. Né? Então, já a grande imprensa aqui
avançou muito o sinal. Né? E eu acho que... não se comportou como imprensa. Né? Não, nem como uma grande imprensa, eu estou dizendo assim, americana, inglesa, que tem um certo receio de entrar nessas aventuras. Então aqui não, ela... Tem alguma responsabilidade. Isso, ela aqui arriscou muito. E elas estão arriscando. É um passo perigoso para elas mesmo. Né? Mas eu acho que elas fizeram a aposta do golpe. Né? Elas fizeram e elas estão até aqui o pescoço. Isso, aqui no Brasil, elas estão comprometidas com o golpe. Né? Eu acho que, de certo modo, há um incômodo. Esse incômodo apareceu de diversas maneiras com, por exemplo, aquele editorial da Folha de São Paulo, dizendo nem Dilma nem Temer, etc. Quer dizer, havia, até um determinado momento, houve uma espécie de frente unida e de discurso único dentro da mídia brasileira, da grande mídia brasileira, e a partir de um determinado momento, alguns foram ficando, quer dizer, todo mundo não se alinhou com o discurso da Veja, no final das contas, ou da Globo. Né? E a partir daí você vê um pouco que tem um certo mal-estar, que é esse mal-estar ao qual a gente está meio se referindo também. Mas quando você tem digamos, a mídia internacional, sobretudo a imprensa de prestígio internacional, né, que é lida pela elite brasileira e que é reverenciada pela elite brasileira, adota um discurso que é o oposto do discurso da mídia daqui. É claro que a elite brasileira fica incomodada com essa história. Então, eu acho que a gente tem uma espécie de uma brecha aí, que inclusive não tinha sido trabalhada, eu acho, até agora, né? E que é preciso trabalhar intensamente, né? No sentido democrático, de bater nessa tecla e de fazer colar, assim como fizemos colar, de certo modo, de que era golpe. Porque antes disso, o tempo inteiro era impeachment não é golpe, porque tem a capa jurídica, etc, etc. Está na Constituição. Mas, na verdade, o próprio movimento social é que impôs esse termo. Os movimentos golpe, populares, né? sociais populares e a mídia alternativa. E a mídia alternativa, claro, que foi importantíssimo. Muito importante. Fez um contraponto muito Essa é uma relevante, grande novidade. Se isso fosse feito lá na época do Collor-Lula, né, 90, tudo que não tinha isso, né, ia ser muito difícil. Hoje é muito difícil passar assim. Né? Passar impunemente. Passar né? impunemente. Com algum tipo de resistência e de contraponto, de argumentação em contrário, existe. Eu preciso fazer um primeiro intervalo, mas a gente vai continuar já com esse debate, não sai daí.